This call is now being recorded. Como eu dizia, um bom dia, em especial aí para Kailane, que nos acompanha ao vivo. Um ótimo dia também para você que vai nos acompanhar em outro momento, assistindo aí os vídeos gravados. Maria, bom dia, tudo bem? Nós vamos aqui dar início ao nosso estudo e antes vamos fazer uma breve oração. Querido Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos aqui, para usarmos a Tua Palavra. Nos abençoe, nos dê entendimento. Essas bênçãos nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, então, a gente vai começar mais um estudo, né? Hoje mais um estudo. Nós vamos falar sobre a igreja, né? O que Jesus nos ensinou sobre a igreja. Só um minutinho que já vou fazer a projeção aqui. Fazer a projeção. Eu acho que é isso daqui. Vamos lá. Agora sim. Estou conseguindo ver o slide, né? Então tá certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus nos disse sobre a igreja. Aproximadamente, nos dias atuais, a gente tem em torno aí de quase um pouco mais de 37 mil religiões cristãs no mundo, né? E eu creio que você deve imaginar, tá, mas qual que é a verdadeira? Qual que eu devo seguir? Outros dizem, todos os caminhos levam a Deus. Só que nós vamos entender durante esse estudo que essa máxima não é tão verdadeira assim, até porque se você tomar um caminho errado, você vai parar no lugar errado. Não tem como, por exemplo, você pegar um avião da sua cidade aí, onde você está, com destino a Miami, e chegar em Buenos Aires. Não dá. Existe um caminho específico, existe uma rota a ser obedecida. E será que Deus ele deixou alguma orientação para que nós pudéssemos entender qual é a verdadeira religião? Sim, Kailane, todas as religiões elas servem sim ao mesmo Deus, mas nós temos que tomar cuidado com os ensinamentos. O que essa religião está ensinando? Até porque ela pode induzir ao erro pessoas sinceras. Não estou falando que ela está induzindo de forma maldosa, mas talvez também estejam com alguns conceitos equivocados. Não sei se você se recorda, mas nós comentamos sobre aquela fé que é firmada sobre a rocha, a fé que é firmada sobre a areia. Nós temos que ter uma base sólida na verdade e unicamente na Bíblia, para que nós possamos entender que ou qual é a religião verdadeira, né? A religião que segue as orientações e os conselhos da Bíblia, né? Essa imagem que vocês estão vendo
é do Templo de Jerusalém. E era uma simbologia lá no Antigo Testamento da maneira pela qual Deus se relacionava e como Deus habitava no meio do seu povo. Era através de um templo. No começo, Deus se encontrava com o povo, bem lá no começo, né? No, Depois do Êxodo, né? Que Deus pediu para que eles construíssem um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Então, essa noção de santuário, ela é bastante importante, né? Ela é bastante importante porque era era a percepção que o povo tinha da presença de Deus, né? Para vocês terem uma ideia, esse santuário, ele ficou bastante tempo aí, séculos e séculos, né? O Templo de Salomão, e ele era o centro da religião do povo de Israel. Tanto é que nós temos um episódio na Bíblia que Jesus fica muito chateado com o que eles estavam fazendo ali no pátio do templo, né? Eles estavam comercializando no pátio do templo. E Jesus ali ficou muito chateado e de uma forma até um pouco ríspida expulsou aqueles comerciantes dali, né? Porque eles estavam utilizando de hipocrisia para vender os seus produtos, os seus animais para o sacrifício, né? E esse santuário era a principal noção, era o principal norte que o povo tinha de Deus. Só para a gente relembrar, o povo judeu, ele foi chamado para ser uma luz para o mundo. E como surgiu o povo judeu? Nós sabemos, creio que nós sabemos aí brevemente sobre a história de Abraão, a história de Isaac, o seu filho, e Jacó, né? E que em um dado momento o nome dele foi mudado para Israel, porque Jacó era tido como fazer referência a uma pessoa trapaceira. E foi assim o nascimento de Jacó, né? Jacó, ele teve um irmão chamado Esaú, e irmãos gêmeos, e ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. E durante a vida de Jacó, ele utilizou de diversos artifícios para ludibriar as pessoas. Ele enganou seu pai, enganou seu irmão. Ele teve que sair como fugitivo e durante essa fuga ele enganou mais algumas pessoas. E a promessa de Deus era que Jacó, ou Israel agora, seria uma grande nação. E nós sabemos que diz Israel, ele Jacó, né, ele teve assim 12 filhos, né, que deram origem às tribos israelitas, e 10 dessas tribos foram totalmente exterminadas por ocasião de um cativeiro babilônico, né? Nós temos esses registros nos anais da história mundial. E apenas duas tribos sobreviveram ou remanescentes, né, que foi a tribo de Judá e de Benjamim, e dessas duas tribos é que nós tivemos aí a origem do povo de Israel, que tinha uma missão super importante, que era pregar, pregar o evangelho para todo mundo. Mas vamos lá, quem que é o verdadeiro fundador da igreja cristã? Nós temos alguns textos aqui que eu vou passar para vocês. Na verdade, um texto de Mateus é um texto bem interessante, mas infelizmente algumas pessoas acabam utilizando esse texto e entendendo de uma forma um pouco equivocada. Mateus 16 a 18 diz assim: Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Só um minutinho aqui, gente. E aí, isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas acreditam assim que, até que sinceras, elas acreditam ou pregam que esta pedra na qual Cristo menciona aí seria Pedro, né? Por isso que eles falam, Pedro foi o primeiro papa. Então, a igreja está fundamentada de Pedro. Não, não é. Se nós nos socorrermos ao original grego, a gente vai perceber duas situações, né? Primeiro, quando Cristo fala que tu és Pedro, né? Exatamente, vou tentar fazer uma marcação aqui para vocês verem, né? Quando ele fala assim que tu és Pedro, que Pedro, tá? Se nós pegarmos o original grego, essa palavra Pedro é Petros, que significa um seixo, algo que se esfarela com muita facilidade, algo não firme. E continuando a leitura, quando Jesus Cristo ele menciona a palavra pedra, que é essa daqui que eu acabei de circular, nós temos aí no original grego o significado petra, que é rocha, que é uma rocha, uma coisa firme. Então, essa aplicabilidade da pedra, Petra, ela é aplicável única e exclusivamente para Jesus, porque Jesus, ele é aquela pedra angular, aquela pedra que foi rejeitada por muitos. Então, se a gente for contextualizar esse texto, nós teríamos a seguinte afirmação: tu és Pedro, né? Você é Pedro, uma pessoa, e sobre Cristo, e sobre essa Petra, Cristo, que é a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. E é sobre Cristo que essa igreja é firmada e organizada, não como Pedro, não tendo como Pedro o fundamento dessa igreja, e sim o fundamento dela é Cristo. Passando aqui meu slide, ele tá duplicando. Bom, e o próprio Paulo, o que o próprio Paulo, qual que é a percepção de Paulo sobre o fundamento da igreja? Quem que Paulo reconhece como o verdadeiro fundamento da igreja? O próximo slide vai nos responder, que está aí no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 21. Vamos ler aqui, né? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, que é o fundamento, Cristo, a pedra angular. Cristo é o fundamento, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, o próprio Pedro não tomou para si como o fundamento da igreja cristã. Ele mesmo declara no livro para o povo de Éfeso que Cristo Jesus é a pedra angular. E, e qual seria o verdadeiro desejo, o grande desejo de Cristo para a sua igreja? O próprio Paulo nos responde isso em Efésios 5, 27, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo espera que a sua igreja ela seja sem mácula.
uma igreja sem defeito. Só que nós já conversamos em estudos anteriores o que, que significa essa santidade. Vocês se recordam o que significa essa santidade? Isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar na vida? Vocês se lembram como que é o processo da santificação? O processo da santificação nada mais é uma atividade diária, uma atividade em que eu ando nos caminhos orientados por Deus, me entrego a cada dia nas mãos de Deus. Eventualmente, se eu cair ou se eu pecar, Cristo está ali para nos perdoar. Ou seja, essa vida de santidade que é mencionada, que é mencionado aí no texto, não é uma vida perfeita e impecável. Não, não é, até porque nós convivemos com a presença do pecado. Mas é uma vida de obediência, uma vida de luta, uma vida de arrependimento e uma vida na qual a gente busca estar cada vez mais perto de Cristo, né? Lembrando que toda a igreja em si, ela é figuramente um hospital. Ali nós temos várias pessoas doentes e que precisam de tratamento para ser curado, pessoas para serem, né, um tratamento para que elas possam ser curadas. E devemos viver, como eu disse, em uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus. E continuando aqui, será que na Bíblia nós temos as características de uma igreja verdadeira? Será que a Bíblia nos aponta, nos mostra ou nos dá algumas dicas de como entendermos qual é a igreja verdadeira? Como eu disse, nós temos diversas. Isso que eu tô só comentando, isso que eu só falei sobre as religiões cristãs. Mais de 37 mil religiões que se dizem cristãs, fora as outras religiões, como budismo, hinduísmo, é, e etc. E etc. Mas será que a Bíblia nos revela qual que é a igreja verdadeira, qual igreja nós devemos obedecer? Eu creio que sim. E nós vamos mostrar aqui nos textos posteriores, né? Que a Bíblia sim nos dá algumas características de uma igreja verdadeira. A primeira característica de uma igreja verdadeira é aquela que guarda todos os mandamentos de Deus. Você pode, se você não tiver com sua Bíblia aberta, você pode fazer essa anotação para você verificar esse texto depois, tá bom? Se você já tiver com sua Bíblia aberta, abra então no capítulo Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E depois Apocalipse 14, 12. Então Apocalipse 12, 17, primeiramente ele diz assim: o dragão irou-se contra a mulher, tá? E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então aqui nós temos uma característica. Agora nós vamos para Apocalipse 14, 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. A Bíblia já nos fala que uma igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus. E nós já sabemos quais são os mandamentos de Deus. No nosso estudo retrasado, nós comentamos que os mandamentos de Deus são 10. Não são 9, não são 8, são 10 mandamentos. Embora eles tenham sofrido alterações não autorizadas por Deus durante esse período aí da história, porque eles são imutáveis, nós temos 10 mandamentos. E se você se recordar também que nós já comentamos, aquele que diz que obedece todos os mandamentos de Deus,
e tropeça em um, ele se torna o quê? Culpado de todos. Resumindo, gente, não adianta eu ter os 10 mandamentos e guardar um. Ou, desculpa, guardar 9 e esquecer um. Ou guardar 8 e esquecer dois. Porque se eu tropeço em um, é como se eu estivesse tropeçando em todos. Nós vimos essa máxima aí de Tiago. Então, uma das características da igreja verdadeira, conforme nós dissemos aqui em Apocalipse, é que essa igreja ela guarda os mandamentos de Deus. Só para vocês entenderem, que eu fiz menção aqui a algumas palavras, né? Eu disse dragão, né? Restante. Quando na Bíblia faz referência a dragão, é como se estivesse se referindo a Satanás. Então, Satanás irou-se contra a mulher. Quem que é a mulher? Na Bíblia, mulher é igreja. Então, Satanás irou-se contra uma igreja. E ele passou a guerrear contra o restante da sua descendência. E essa descendência, esses remanescentes, esse restante aí, são os remanescentes. E qual é a característica desses remanescentes? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso que incomodou Satanás, o grande dragão, porque aquele remanescente guardava os mandamentos de Deus. Então essa característica incomodou bastante Satanás, né? Só para vocês terem ideia, Apocalipse 12:9 fala assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados por terra. Só para vocês entenderem que quando a Bíblia fala em dragão, ele se refere é, para Satanás, né? E tem uma outra característica dessa igreja. Qual que é essa outra característica? Que ela tem o testemunho de Jesus, ela se mantém fiel, né? Essa igreja se mantém fiel ao testemunho de Jesus. E se você abrir no livro de Apocalipse 19:10, diz o seguinte: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que seria esse testemunho de Jesus? E esse testemunho de Jesus, é claro, é, é o espírito. É o espírito da profecia. O que isso quer dizer? Que em dado momento, essa igreja verdadeira suscitaria um profeta, e esse profeta deveria estar no meio dessa igreja. Deveria estar no meio dessa igreja. Mas alguns comentários que eu quero fazer aqui, só para vocês entenderem melhor esse ponto sobre que esse profeta ele apareceria no meio no meio, né, de uma certa denominação, de uma igreja. Se você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse 12, nós já lemos aqui algumas passagens, mas eu quero voltar ao livro aqui de Apocalipse 12. Ele vem nos relatando sobre um tempo histórico, um tempo aí de perseguição, um tempo de perseguição do dragão contra a mulher. Como eu disse, dragão é Satanás, a mulher é a igreja. Se você for no livro de Apocalipse 12, versículo 5, ele diz o seguinte: ela quem? A mulher, né? Deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Vamos entender aqui. Quando a Bíblia fez a menção, aqui pessoal, só um minutinho aqui.
me aguardem, por favor, cinco, nem 5 minutinhos, é rapidinho, 3 minutinhos eu já volto, tá? Que só resolver um negocinho aqui rapidinho, tá? Já volto. Gente, desculpa. Voltei aqui. Deixei o carro em frente à garagem aqui. Mas eu já tirei e vamos voltar, né? E para que vocês tenham ideia, né? Cristo, ele é esse filho retratado em Apocalipse. E essa mulher, como eu disse, ela é a igreja. E Satanás, especificamente nesse período, ele é retratado como o dragão, que é o Império Romano. Vocês se lembram, no nosso estudo aí retrasado, que nós falamos sobre o Império Romano. Vocês se lembram também que quando Jesus nasceu, é, o rei Herodes deu uma ordem para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, porque Herodes ele tinha conhecimento de uma profecia de que nasceria o Messias que iria libertar o seu povo. Então, Herodes, totalmente fiado nesse conceito político, ele não queria perder o seu trono, então o que ele fez? Já que eu não sei quem é esse menino, mas eu sei a época que ele vai nascer, o tempo, a idade que ele vai ter, então eu vou mandar que matem todas as crianças de 2 anos para baixo. E o que aconteceu naquela época, quando Herodes deu essa ordem? Jesus e sua família, né, seus pais tiveram que sair correndo é, de onde eles moravam para que Jesus não fosse morto. E continuando aqui no capítulo 12, agora no versículo 6, diz assim: a mulher fugiu para o deserto, né? Que era a igreja, representando aqui essa situação, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para ali sustentassem durante 1.260 dias. Vocês lembram, no estudo anterior, quando nós fizemos menção aos 1.260 dias, que convertendo são 1.260 dias proféticos, convertendo em anos, nós teríamos 1.260 anos. O que aconteceu durante 1.260 anos na história da humanidade, que foi explicado no estudo anterior? Primeiro, para a gente ter o ponto de partida, nós pegamos aquela data de 538 depois de Cristo, né?
que o Império Romano ascendeu ali ao trono e durante 1260 anos o Império Romano ele fez o que os crimes mais bárbaros da humanidade, né? Matando os cristãos, etc. e tudo mais. E isso foi a Igreja de Deus na Idade Média, que eram, né, todos os sinceros, que eles ficavam com a palavra verdadeira, eles se colocaram ao lado da verdade. Nós mencionamos aqui, né, e até trago alguns detalhes novos aqui, que nessa época de 1260 anos, a gente teve algumas pessoas que foram fiéis a Cristo. Por exemplo, nós tivemos assim os valdenses, Martinho Lutero, por exemplo, foi um deles. E pulando aqui para o versículo 17, continuando de Apocalipse 12, diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho. Então, ou seja, quando ele fala restante da sua descendência, isso tem que ser após 1798, que nós comentamos. Quando começou a grande perseguição da igreja cristã? Começou em 1538, quando houve aquela supremacia papal. Durante 1260 anos, o povo de Deus ia ficar na mão desse poder. Só que, em outro momento, esse povo de Deus também seria perseguido. Então, que seria após 1798. Nós comentamos aqui, em 1798, nós tivemos ali o aprisionamento do Papa Pio VI, se eu não me engano, o Papa Pio VI pelo general Berthier. E essa outra perseguição só poderia ocorrer após 1798. E é nesse período que apareceria na igreja um dom profético, uma profecia, ou uma profetisa, para que pudesse dar as orientações para, para essa igreja verdadeira. E continuando aqui, essa igreja ela tem mais uma característica, né? Essa característica, nós aqui já passou muito rápido os slides aqui. Nós já comentamos, né, que tem o testemunho de Jesus, né? Nós lemos ali Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, 10. A gente também já leu aqui o que é esse testemunho de Jesus, que essa igreja, nessa igreja haveria um profeta, uma profetisa, né, para que pudesse tá manifestando esse dom, né, manifestando esse dom dentro dessa igreja. E nós, como adventistas, nós acreditamos que essa profecia se cumpriu justamente na pessoa de Ellen White, que é uma profetisa que escreveu diversos livros sobre profecias. Ela não é mais do que a Bíblia, ela não serve como substituto da Bíblia, mas ela apenas trouxe algumas verdades reveladas, né, por Deus através de profecias e etc. E essa igreja, ela também tem mais uma característica. Qual que é a característica? Opa, tem que arrumar isso daqui, porque olha, essa outra característica da igreja é que ela surgiria como um movimento profético no fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:17. Para a gente entender aqui rapidinho, essa questão aqui da profecia de Daniel 8:14 a gente não estudou ainda, talvez fique um pouco difícil para você entender, mas essa igreja verdadeira, ela surgiria de um grande desapontamento.
Seria um movimento profético e que ela surgiria de um grande desapontamento. Para vocês terem uma ideia, em meados de 1844, vamos assim falar, que é a data que nós já projetamos, existia um grupo chamado de Milleritas. Era um grupo de pessoas de diversas religiões, diversas denominações, que tinham como objetivo estudar profundamente a Bíblia e as profecias para que pudessem se aproximar de de uma data, né, uma data provável da volta de Cristo aqui na Terra, que seria a sua segunda vinda, para vir resgatar o seu povo. E esse grupo se debruçou durante dias, anos, sobre esse estudo, né? Eles tinham como base o, o texto de Daniel 8,14. Vamos ler aqui rapidinho Daniel 8,14, que fala assim: ele me disse, tudo isso levará até 2.300 tardes de manhã, então o santuário será purificado. Eu somaram como base esse texto para que eles pudessem fazer um cálculo matemático. 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos, a partir de quando começaria a fazer essa conta para que eles pudessem acertar uma data para que Jesus voltasse. Eles marcaram uma data, dia 22 de outubro de 1844. Então todos ali ficaram ansiosos, se prepararam para que eles vissem Jesus voltando naquele período. Só que isso não aconteceu. Eles estavam corretos quanto a data, mas não quanto ao evento. A data que eles estipularam ali era uma data correta que aconteceria algo incomum. Só que quanto ao acontecimento, eles se equivocaram. E pelo fato de Jesus não ter voltado naquela data, esse grupo ele se dispersou. Ele se dispersou. Alguns do grupo continuaram a tentar marcar novas datas para a volta de Jesus. Outra parte do grupo se apostatou, falou: não, isso não existe, isso aqui não existe. E um terceiro grupo continuou estudando mais afinco a Bíblia para entender qual seria o evento, né? Eles assimilaram que eles erraram, mas eles precisavam entender qual o significado desse evento. E foi desse terceiro grupo que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1863. Então, ou seja, essa característica casou muito bem com esse texto, que a igreja verdadeira surgiria como um movimento profético no fim da tarde, no fim das 2.300 tardes e manhãs. Então, a igreja adventista surgiu exatamente nesse período, porque eles queriam entender o que estava acontecendo. E se a gente aqui for um pouquinho a mais em Apocalipse 10, de 8 a 11, só para vocês terem uma ideia, quando a coisa é profética, está mencionado até na Bíblia. Como eu disse para vocês, não foi um grande desapontamento você marcar uma data, ficar todo ansioso pela chegada desse evento, ele não acontecer. Então foi exatamente o que já estava previsto em Apocalipse. Se você abrir sua Bíblia, Apocalipse 10, de 8 a 11, diz assim, ó: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro, aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel, e minha boca
como mel na minha boca. Mas, ao comer, eu senti que meu estômago ficou amargo. Então foi-me dito: é preciso que vocês profetizem de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui no livro de Apocalipse está falando, esse livrinho amargo é justamente essa situação profética que aconteceu em 1644. Aquilo foi uma coisa tão amarga para eles, tão amarga, que eles não conseguiram, alguns assim não conseguiram digerir essa ideia deles terem errado. Mas só qual que foi o conselho? É preciso que vocês profetizem de novo. É preciso que vocês continuem estudando afinco para que vocês possam ter um pleno conhecimento das verdades, né? E essa seria também uma das características dessa igreja verdadeira, né? Continuando aqui, qual que é a outra característica dessa igreja verdadeira? Seria um movimento mundial. Apocalipse 24, 14. Oh, desculpa, Apocalipse não, Mateus 24, 14 diz assim: Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa igreja, ela teria como característica um movimento mundial, um campo missionário a ser conquistado. Uma igreja verdadeira, ela não pode ficar restrita a um local ou a um país determinado. Seguindo o conselho de Cristo, essa igreja deveria se espalhar pelo mundo e pregar o evangelho para toda língua, povo e nação. Então, ou seja, se a igreja não tem essa característica, se ela tem só uma pregação local, se ela não se importa com a missão mundial em pregar o evangelho para todo mundo, ela não seria uma igreja verdadeira. Mais uma característica aqui da igreja verdadeira, que essa igreja teria uma mensagem singular a ser pregada. Ela teria uma mensagem singular a ser pregada, que está em Apocalipse 14, de 6 a 8. Voltando lá em Apocalipse 14, de 6 a 8. Então vi o grande anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno. O evangelho eterno, né? Só continuando lendo aqui. E tinha o evangelho eterno. Opa, peraí que eu me perdi. Apocalipse 14, 6 a 12, né? Então vi um outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, e toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem no vinho da fúria e da sua prostituição. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça e o tormento de tais pessoas sobe para todos sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para os quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite, né? Para aqueles que recebem a marca da besta e adoram sua imagem. Não há descanso dia e de noite. Aqui está a perseverança do santo, né? Os que guardam o mandamento de Deus e aqueles que continuam fiéis a Jesus. Então, essa igreja, ela tinha uma mensagem singular, que são as três mensagens angélicas, né? A gente pode perceber que eles falam sobre a mensagem, a pregação da mensagem no sentido de falar para que todos temam a Deus e que adorem o seu santo nome. Então, essa igreja verdadeira precisa
precisa trazer essa pregação em tona. E essa outra mensagem do anjo diz o seguinte, que esse anjo, essa igreja deve alertar as pessoas para que elas saiam da Babilônia espiritual. Se a gente for analisar, e talvez possamos estudar num outro estudo, quando nós falamos de Babilônia espiritual, nós estamos falando de uma igreja ou igrejas que pregam as verdades de forma distorcida. Aquelas pessoas que não seguem os mandamentos de Deus, as igrejas que não seguem os mandamentos de Deus. Então, essas igrejas, segundo a Bíblia, no Apocalipse, elas são taxadas como a Babilônia espiritual. Então, ou seja, a igreja verdadeira, além dela colocar o nome de Deus no seu devido lugar, né, pedindo, suplicando para que essas pessoas possam adorar a Deus e respeitar o seu santo nome, essa igreja também deveria alertar essas pessoas que elas estavam numa Babilônia espiritual, em meio ao engano, porque essa Babilônia espiritual ela vai cair, ela não vai existir. E essa igreja deveria pregar a verdade para mostrar àquelas pessoas a luz, a verdadeira luz, com base na Bíblia. E por fim, a terceira mensagem angélica, e uma das mais importantes, é pregar sobre o juízo vindouro, sobre a volta de Jesus. Nós estudamos em estudos anteriores sobre o juízo. Nós sabemos qual é esse juízo, qual é a base do juízo e por que deverá haver um juízo. Então, essa igreja verdadeira, ela deveria também pregar sobre esse juízo divino, esse juízo vindouro. Aí você até me questiona, né? Tá, mas e as pessoas que estão nessa igreja ainda não conheceram a verdade? Sim, existem pessoas, existem, meus amigos e amigas, existem pessoas sinceras em todas as igrejas, sem exceção, em todas as igrejas. Tanto é que nós temos até um termo que nós utilizamos aqui, que é a igreja visível, que é aquela igreja remanescente, que nós dissemos que é aquela igreja verdadeira, aquela igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo, e nós desdobramos esse estudo também para falar sobre as características dessa igreja. Na verdade, o que eu falei anteriormente é uma das características dessa igreja visível, a igreja remanescente, mas também aquela igreja invisível. E qual é essa igreja invisível? É justamente as pessoas que não pertencem à igreja visível, mas elas são sinceras dentro do seu limitado conhecimento. Por isso que eu digo para vocês, placa de igreja não salva. Realmente não vai salvar. Não vai salvar. Mas só que, a partir do momento em que você toma conhecimento da verdade e sabe qual é a verdade e continua no erro, não tem o que ser feito. Só para vocês terem uma ideia mais clara, essa igreja invisível, ela não é composta de pessoas que conheceram a verdade bíblica e ainda assim continuaram no erro. Não, são as pessoas sinceras. Sinceras que permaneceram no erro, mas assim, de uma forma inocente, pessoa sincera, né? Tanto é que Jesus, em João 10, 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. É isso que Cristo quis dizer quando nós fazemos referência à igreja invisível. Olha, veja bem, a mim me convém conduzi-las.
Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Pessoas ainda que não tiveram contato com a verdade. Esse próximo slide ilustra muito bem. À sombra da cruz, todos somos iguais. Todos somos iguais. Mas nós temos que tomar cuidado com essa questão. Como eu disse, nem todos os caminhos levam a Roma. Você pode não conhecer a verdade, está sendo conduzido ou conduzida de uma forma equivocada, mas a partir do momento que você toma conhecimento da verdade, você tem que tomar uma decisão, né? E finalizando aqui essa imagem, é, fazendo um arremate de tudo que nós falamos, a igreja verdadeira, ela procura exaltar a lei de Deus, inclusive o sábado. Por quê? Inclusive o sábado, porque nós estudamos o que foi feito com o sábado no estudo, o que foi feito com o sábado e a santidade do sábado, né? Essa igreja é um movimento mundial. Essa igreja teria em seus átrios um profeta moderno, né? Um profeta moderno. E essa igreja deve, né, pregar as três mensagens angelicais, né, que nós falamos aqui, que primeiro, a advertência para que nós devemos adorar a Deus e não a besta. Segundo, a advertência para que nós saiamos da Babilônia espiritual, do erro. E terceiro, pregar sobre o juízo vindouro, sobre a volta de Jesus. E finalizando aqui, nós temos o último slide, que é sobre a decisão que nós devemos tomar após esse estudo. Você deve compreender que Deus tem filhos sinceros em todas as denominações religiosas. Disso vocês têm plena certeza. Estes são os membros da igreja invisível de Deus. De fato é. Mas também reconheço ter uma igreja visível e remanescente. E desejo me unir a ela através do santo batismo. É uma decisão que a gente deve ter depois desse estudo. Nós temos sim uma igreja invisível, que ainda não teve contato com a verdade, mas também temos uma igreja visível, uma igreja que se encaixa nas características que nós lemos aqui, né? As características extraídas da Bíblia, não extraí isso da minha cabeça. Eu li para vocês texto a texto, e depois vocês podem ler com mais calma em casa, dúvida vocês falam comigo, mas existe sim essa igreja verdadeira, uma igreja visível, tá bom? Gente, finalizamos nosso estudo por hoje. Vocês têm dúvidas, algum comentário, alguma coisa nesse sentido? Hum, Como Pois não, você Maria. fala, tudo Uhum, que você fala, você já traz os textos bíblicos, a comprovação, né? Então, uhum, você está falando com base na Bíblia. exatamente. E ela deve ser a Isso. única regra de fé nossa, porque é a palavra de Deus autorizada para a gente, né, falar, para a gente entender sobre a vontade de Deus. Então, assim, eu não posso tirar nada fora da Bíblia para tentar justificar minha fé. Se eu fizer isso, já caiu por terra. Então, a Bíblia deve ser nossa única regra de fé, e tudo que nós estudamos aqui está na Bíblia. A gente não inventa nada, né? A gente não inventa aqui nada. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente já pode finalizar com uma oração, ok? Pode ser? Então, tá bom. Assim como você está, vamos fazer uma oração para finalizar o estudo, tá bom? Querido Pai, nós somos gratos porque o Senhor nos deixou orientações divinas para que pudéssemos entender e identificar qual é a igreja verdadeira. Mas também, Senhor, é importante ressaltarmos que existe uma igreja invisível, pessoas que são sinceras de coração, mas infelizmente elas estão em outros apriscos, né? Mas que através do teu poder e da pregação do evangelho, essas pessoas possam ter o pleno conhecimento da verdade e se juntar a ti.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Essas mesmas nós te suplicamos, agradecemos por Jesus. Amém. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo estudo, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar mensagem que a gente vai, na medida do possível, tirando essas dúvidas, tá bom? Que vocês tenham um ótimo domingo, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Um Amém. A nós abraço. todos. Abraço. Muita Amém. paz e saúde. Amém. Você também, Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Kailane.